podcast participem pela primeira vez. É um prazer recebê-los aqui. Hoje nós temos um tema muito relevante, importante, principalmente para aqueles que atuam na área rural, no agronegócio brasileiro, com imóveis rurais, que é o tema do georreferenciamento dos imóveis rurais. Já está completando 20 anos a lei do georreferenciamento, que foi um marco regulatório entre nós, né? E acho que representou um avanço muito grande para a chamada, em matéria registral, a especialidade objetiva do imóvel rural, né? Nós tínhamos um histórico no Brasil, e ainda temos, né? O Brasil é muito grande, país continental, leva décadas para que todo o território seja já referenciado. Quando a gente compara com a Alemanha, com o Japão, são países 100%, que têm o território 100% já referenciado, inclusive com as coordenadas geodésicas disponíveis em GPS de taxistas, de policiais, em procedimento de patrulha, enfim, uma realidade que ainda não é a nossa, né? No Brasil tem florestas, né? O Brasil é um país realmente imenso, né? Um continente. Para quem não tem familiaridade com o tema, georreferenciamento nada mais é do que a descrição, no caso de um imóvel, com base em coordenadas de latitude e longitude, né? Coordenadas geodésicas. E, portanto, daí a precisão da descrição. Alguns criticaram no advento da lei, e ainda criticam, porque quando você lê uma matrícula georreferenciada, muitas vezes, e não tem o conhecimento técnico, né, para isso, muitas vezes você tem dificuldade até de identificar o imóvel, mas do ponto de vista científico, aquele imóvel é único, isso é importante, né? Que é o que o princípio da especialidade objetiva lá da Lei 6.573 busca, é justamente que aquela descrição só sirva para aquele imóvel, para que o imóvel esteja perfeitamente identificado e não possa ser confundido com outros imóveis, né? E, portanto, qualquer ato translativo de direitos reais, extintivo, modificativo, não haja qualquer risco de ter uma confusão quanto ao seu objeto. Posto isso, e eu só fiz essa introdução para familiarizar todos com o nosso tema de hoje, quem é a papa do assunto e que vai aqui nos ajudar, nos abrilhantar com a sua apresentação hoje, é a doutora Candice Benevides Cardoso Silva, que é tabeliã e oficial de registro substituta do cartório do segundo ofício de registro de imóveis, notas, protestos, títulos e documentos e pessoa jurídica, praticamente acumula a delegação de todos os serviços extrajudiciais, quase todos, né? Não vi aqui registro civil de pessoas naturais, mas quase todos, doutora, da comarca de Ipueiros, no Ceará, desde abril de 2020 até os dias atuais, foi oficial de registro substituta do cartório de registro de imóveis, títulos e documentos de pessoas jurídicas de Itapicuru, Bahia, entre abril de 2017 e outubro de 2019. Não vou ler o restante do currículo da doutora Candice, que é longo, mas aqui para a matéria notarial registral, acho que isso é o mais importante. E gostaria, então, de dar boa noite, boas-vindas, doutora Candice. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso evento. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse evento e poder contribuir com um pouco do meu conhecimento para os colegas. Nós é que agradecemos aqui, e o doutor Bruno, por exemplo, é um associado membro fundador da academia que atua muito com imóvel rural, talvez ele participe aqui, e eu convido já de pronto a todos que estão participando do evento que mandem perguntas aqui no chat, enfim, participem dos debates ao final para enriquecer o tema. E então é isso, gostaria de pronto, para não perdermos tempo, passar a palavra para a doutora Candice, que fará uma apresentação aí a respeito do tema georreferenciamento de imóveis rurais e a qualificação registral. Por favor, doutora Candice. Eu agradeço novamente a todos e eu quero trazer uma visão do georreferenciamento perante ao cartório, perante você chegar ao balcão com o seu procedimento e saber como agir, porque às vezes a gente não sabe nem como proceder, nem o que é um georreferenciamento. Principalmente quando a gente é advogado e a gente nunca teve contato com esse tipo de
procedimento. Então, eu quero auxiliar alguém que esteja assistindo como fazer, como é, e possivelmente alguém que esteja iniciando do lado de dentro do balcão, como proceder, porque, embora já exista há um tempo considerável, é um ritual muito diferenciado, que requer algumas informações que não estão disponíveis para todos, né? E quando eu comecei lá atrás, em 2007, eu tive um pouco de dificuldade de saber quais as documentações, quais as qualificações, quais as documentações solicitado ao cliente, o que seria certo e como proceder à qualificação registral. Então, eu queria trazer essa visão e essa explicação sobre o assunto. Eu vou abrir aqui a minha tela de slide. Se alguém quiser interromper, eu acho que é só chamar o palestrante, o Marcos Prado. Marcos. Doutora Candice, você pode, eu não sei, eu gostaria de compartilhar a sua tela? Vou compartilhar agora. Ah, tá bom, acho que já a função tá habilitada aí, né, na sua tela. Só um minuto. Pronto, Já vocês estamos estão vendo. me vendo? Porque agora eu não estou mais vendo vocês. Eu sei como é que é. E falando sem ver os interlocutores, né? Dá um certo desespero. Mas estamos vendo aqui, por favor. Estamos te vendo e estamos vendo a apresentação. Certo. Vou falar um pouco sobre o que é o georreferenciamento de imóveis rurais. O Marcos já deu uma introdução bastante brilhante, mas eu vou só complementar com algumas informações. O georreferenciamento, como ele falou, nada mais é do que coordenadas que vão delimitar o imóvel rural. E esse tipo de delimitação é muito importante, porque os registros dos imóveis rurais, na sua grande maioria, não representam a realidade do que realmente existe, né? E quais são os imóveis que vão receber esse procedimento de georreferenciamento? São os imóveis rurais. E qual é a importância de fazer a retificação? Mais uma vez, trazer para a matrícula do imóvel a realidade da descrição do imóvel. Como eu já falei, são os imóveis rurais que vão receber esse tipo de retificação, né, de inserção de coordenadas. Aí eu trouxe aqui para ficar claro o que é o imóvel rural. O imóvel rural é uma área contínua que se destina à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. A classificação do imóvel como urbano ou rural independe da sua localização na respectiva zona, o que significa que o imóvel, ainda que situado em zona urbana, possa ter natureza rural em face à sua destinação. Certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Sim, Candice, normal. Pronto. Agora, eu quero trazer uma pequena explicação de qual é a finalidade do georreferenciamento, né? Ele tem a finalidade de inserir as coordenadas de um determinado imóvel rural conhecidas em um determinado sistema de referência, que, no caso, é o Sistema Geodésico Brasileiro, evitando qualquer tipo de distorção ou fraude do espelho imobiliário e garantir por qualquer consequência maior realidade das informações constantes nos registros públicos, evitando, inclusive, e em especial, a superposição de áreas. Trata-se de medida que visa garantir a veracidade dos registros e proporcionar o melhor controle sobre a real situação das propriedades rurais do país. Certo? Perfeito. Obrigada pelo retorno, porque é muito estranho falar para a tela do computador. Mas Verdade. vamos em frente. Sou solidário. Obrigada. Existem algumas hipóteses hoje
que o georreferenciamento é obrigatório, que são desmembramento, parcelamento, unificação ou qualquer tipo de transação voluntária que o cliente venha fazer. Então, ele vai ser obrigado a fazer essa atualização das confrontações no imóvel que ele quer fazer algum tipo de movimentação. Eu trouxe aqui os prazos. Doutora Candice, pode voltar na outra página, por favor? Só para isso. Assim, né, qualquer desmembramento, parcelamento, unificação, não tem dúvida, né? Mas quando a legislação de situação de transferência voluntária, na prática, né, há inúmeras hipóteses que a gente é consultado, enfim, e os colegas também já devem ter passado. Por exemplo, em se tratando de garantias, né? Hipoteca, alienação fiduciária, depende de GEL obrigatório? Não depende de GEL, porque se trata de uma garantia e não de uma transferência. E perfeito. Outra coisa que também não é obrigatório é a arrematação, porque não seria uma forma até de prejudicar quem está arrematando, né? Porque seria um descumprimento de quem não pagou a dívida e perdeu o imóvel. Então, quem está recebendo esse imóvel não pode ser onerado dessa forma. Perfeito. Hoje a sua atuação é no Ceará, né? Isso está regulamentado no provimento, nas normas de serviço extrajudicial do registro de imóveis no Ceará? Existe essa previsão expressa de que não é exigível para hipoteca, alienação fiduciária, arrematação? Excelente. Porque às vezes a gente encontra divergência de entendimento a depender do Estado, né? E eu também, como a senhora, entendo que em direitos reais de garantia não seria aplicável, porque a lei fala alienação, transferência ou essas outras hipóteses, né? Mas como na alienação fiduciária, por exemplo, pela definição da lei, há a transferência da propriedade, ainda que em caráter fiduciário e resolúvel ao credor, alguns interpretam que é um ato lato sensu de alienação. Eu acho um pouco forçado, né? Exagerado, mas às vezes a gente se depara com isso, tem que suscitar dúvida. Essa questão da arrematação também concordo. Agora, vi aqui o usucapião. O usucapião, sendo o modo originário de aquisição, ela também exigiria? Exigiria, porque ele precisa das coordenadas georreferenciadas. Tá. Se tiver uma descrição ainda, uma descrição com memorial descritivo, latitude, né, com azimutes e distâncias, o seu entendimento é que não pode ser registrada? Meu entendimento é que não pode ser registrado. Ele precisa da certificação de não sobreposição. Tá. Porque quando fala de transferência voluntária, né, a usucapião não é uma transferência voluntária, né? Acho que daria para discutir talvez por aí, né? É um modo de aquisição originário. Enfim, tem uma série de outras possibilidades, por exemplo, atos societários, cisão, fusão, incorporação, conferência de bens, redução de capital, extinção de empresa. Precisa de GEL? Assim, eu não posso te confirmar que sim. Aí, realmente, eu não poderia te afirmar essa parte empresarial. Tá, eu não sei se algum colega quer comentar agora ou depois, no enfim, mas aí eu particularmente já entendo o contrário dos outros casos que eu mencionei antes. Eu entendo que caberia, porque é um ato de transferência voluntário, né? Você, não importa se é a título societário, você está transferindo o imóvel do CNPJ-A para o CNPJ-B, né? Voluntariamente. Enfim, agora também não é todo imóvel que tem o GEL obrigatório, depende da metragem. A doutora vai explicar agora na sequência, né? Bom, desculpa te interromper. Não, eu adorei, porque a gente vai dialogando. Até Perfeito. É melhor para mim. Mas prefere as perguntas ao final ou o pessoal pode ir interrompendo e participando? Eu prefiro interrompendo e participando, acho que flui melhor. Então, todo mundo fica convocado e convidado, hein, a fazer perguntas, comentários, sugestões, por favor. Eu agradeço. Vamos lá. Eu acho, Marcos e Candice, boa noite. Boa noite. Que essa discussão que você falou é verdade mesmo. Acho que nesse item que ela comentou aí da apresentação, acho que também é referente a ações judiciais, né?
por força do artigo 225 da Lei de Registros Públicos, né? Então, eu acho que quando ela fala de ações judiciais, incluindo a uso capião, né? Por isso do georreferenciamento também, né? E eu concordo com você, Marcos, em relação a essa questão da integralização. Eu tive um caso aqui no escritório e, de fato, tem-se esse posicionamento da necessidade do gel e da retificação, né? Então... Perfeito, Bruno. Obrigado aí pela intervenção. Não, outra situação também que não seria obrigatória, mas há entendimento ao contrário, é a transição, é a causa-mortes, né? Alguma transação causa-mortes em questão de inventário. O que eu vejo as pessoas fazendo na prática é que, por exemplo, 30% do imóvel ficou para o herdeiro B, 70% do imóvel ficou para o herdeiro B, e aí elas entram no registro da matrícula todas juntas, e depois, para elas fazerem essa separação da quantidade para a abertura das suas respectivas matrículas, elas nesse momento fazem o gel. Entendeu? Ele não é... Antes, a matrícula não deve ser retificada antes de receber a partilha, né? Mas sim depois. Mas tem gente que entende ao contrário. Eu vi até uma jurisprudência da Corregedoria de São Paulo que ela entende que deve ser antes a retificação de área para a inclusão das coordenadas de georreferenciamento. Ok? Posso ir em frente? Sim. A questão dos prazos. Hoje, são obrigados a fazerem georreferenciamentos proprietários dos imóveis de 100 até 250 hectares. E o prazo seguinte vence em 2023, que é de 25 até 100, e o terceiro prazo vence em 2025, que vai ser qualquer imóvel rural, de 0 a 25 hectares. Ok? Aí, agora eu queria entrar numa parte mais prática, que é a parte da qualificação registral. Olha como o georreferenciamento é essencial para uma matrícula de imóvel rural. Essa matrícula aqui, ela existe. Ela está aqui no cartório da gente. Essa descrição não diz absolutamente nada sobre o imóvel. Não tem como você fazer qualquer tipo de transação no imóvel que você não sabe a localidade dele. Então, fica inviável, completamente inviável. Exato, foi o que dissemos no início, né, doutora Candice, a respeito do princípio da especialidade objetiva da Lei 6.573. Nós tínhamos milhares e milhares de imóveis rurais no Brasil descritos com base em cursos de rio, em alinhamentos com cercas, em árvores, mangueiras, até animais, né, até animais. Então, obviamente que são descrições absolutamente imprecisas, que podem servir perfeitamente para centenas de outros imóveis, né, aquela descrição. Então, esvazia o princípio da especialidade. Então, não há dúvida que a lei do GEL foi um avanço no sentido de fazer valer a especialidade objetiva do imóvel rural. Exatamente. Concordo plenamente. Vamos em frente. Agora, eu trouxe a questão mais prática, que é realmente sobre o que eu queria falar, sobre o que é necessário para você dar entrada no georreferenciamento no cartório de registro de imóveis. O que você vai precisar? Você vai precisar de um requerimento firmado pelo proprietário, com firma reconhecida, afirmando que os limites foram respeitados. Mas, assim, um pouco mais na frente eu vou falar sobre essa recomendação 41 do CNJ, que vem bem nessa questão da responsabilidade estar na declaração do proprietário e não na anuência do seu confrontante. Ele também vai precisar apresentar a planta, o memorial descritivo, assinado por profissional habilitado, com a devida anotação de responsabilidade técnica, que a gente fala no dia a dia, ART. A certificação do INCRA, que é a poligonal objeto do memorial,
acima não se sobrepõe a nenhum outro GEL constante de seu cadastro e que o memorial atende às exigências técnicas. Ele vai também precisar apresentar o CCIR, que é o cadastro do imóvel no INCRA. Ele vai também precisar apresentar o ITR, que é o cadastro do imóvel na Receita Federal. Ele também vai precisar apresentar o cadastro ambiental rural, que no dia a dia a gente chama de CAR. Ele também vai precisar apresentar a certidão de interteor atualizada da matrícula que ele usou para fazer o material técnico, no que ele se embasou. Porque às vezes eles nem pedem a certidão e acabam que às vezes o profissional técnico nem sabia que o imóvel era daquele tamanho, que ele confrontava. Então a gente tenta fazer isso para evitar algum tipo de problema lá na frente. Aí eu queria mostrar para vocês, para quem ainda não teve nenhum contato com o memorial do CIGEF, que ele é assim. Ele vem com um códigozinho de QR Code, aí eu tive que embaçar um pouquinho só para sair os dados desse proprietário. Aí a qualificação registral tem que verificar se todos os campos estão preenchidos, se a RT que consta no memorial é a mesma que ele apresentou no balcão, se consta o mesmo proprietário, o mesmo CCIR, o mesmo responsável técnico, o tamanho da área, o perímetro. Abaixo vai vir a descrição das parcelas, né? Aí vai vir as localizações, vai vir as parcelas, né? E aí você vai conseguir localizar o imóvel através dessas parcelas. Nesse memorial, abaixo dele vai vir uma informação importantíssima, que é a certificação do imóvel. Ele é um códigozinho e essa certificação quer dizer que o imóvel está georreferenciado. Que hoje, se qualquer outro material técnico invadir a área de outro imóvel, o INCRA vai ter como saber e não vai autorizar aquela retificação de área. Certo? Isso é muito importante. Às vezes o pessoal acha que o GEL acaba com a apresentação do trabalho técnico do topógrafo, né? E não é verdade, né? Sem a certificação no INCRA e posteriormente a averbação em matrícula, não adianta nada, né? Mas a fase de certificação no INCRA, para essa finalidade inclusive de sobreposição aí, de controle, né? De disponibilidade, ela é muito importante. E tanto que quando alguém pretende georreferenciar uma área e o INCRA identifica a sobreposição, ele dá exigência para certificar. Então, esse controle é um controle prévio até do registro de imóveis e bastante importante. Exatamente. Aí você pode ver que quando ele entrega esse material técnico para o cartório e insere na plataforma do CIGEF, ele vem sem confirmação do registro em cartório, que quer dizer que o cartório ainda não fez aquela confirmação na plataforma do CIGEF desse material técnico, certo? Que é muito importante também, tanto o cliente como o pessoal, como o balcão do cartório está atento a isso. Porque eu já vi situações que alguns colegas, eles abrem a matrícula do imóvel certinho, com as coordenadas, mas eles não vão até a plataforma para confirmar. E aí complica bastante. Essa é a planta que o CIGEF vai gerar nessa escala determinada. Ele pode gerar também outros tipos de planta de acordo com a escala que o profissional colocar. Aí aqui também é imprescindível que o balcão do cartório, na qualificação registral, confira o número da matrícula, porque está um pouco abaixo aqui do desenho, porque eu tive realmente que embaçar, né, por conta dos dados pessoais. Mas vem nome do proprietário, matrícula objeto de retificação, CPF do proprietário, ART do responsável, nome do responsável. Aí agora, como é o procedimento de georreferenciamento na matrícula do imóvel? O que é que vai acontecer? Você recebeu aquele material técnico, conferiu, tá tudo certo. Você vai fazer uma verbação de cerramento na matrícula do imóvel georreferenciado. Por quê? Porque se você inserir aquelas medidas,
da matrícula do imóvel, vai ficar confuso. Então, é bem melhor que você encerre aquela matrícula e abra uma nova matrícula com objeto totalmente definido, obedecendo o princípio da especialidade da matrícula, certo? Muito importante é você inserir na matrícula do imóvel a certificação do SIGEF, tanto para o pessoal do balcão, né, os escreventes na qualificação registral, como para quem receber a certidão de ato praticado, verificar se essa certificação consta na descrição do imóvel. É muito importante. Feito isso, o que é que o cartório vai fazer nesse momento? Ele vai confirmar esse georreferenciamento na plataforma do SIGEF. Certo? Eu coloquei aqui porque quando eu comecei a trabalhar com essa parte de georreferenciamento, eu tive muita dificuldade em ter acesso à plataforma, né? Então, eu coloquei aqui para caso possa ajudar alguém que também esteja tendo a mesma dificuldade. Então, você vai fazer o cadastro da serventia na plataforma do SIGEF, seu cadastro vai ser pré-analisado, se estiver tudo ok, eles vão te dar o acesso. Aí você vai colocar o CPF do detentor, que é o CPF do proprietário, e ele já vai apresentar embaixo, depois da aba pesquisar, todos os georreferenciamentos que aquele CPF solicitou para o seu cartório. Feito isso, você clica, ele vai aparecer uma aba com o tamanho da propriedade, o nome do proprietário, o CPF e a matrícula. Aí você vai conferir, ficou bem embaçadinho, mas esse primeiro quadradinho quer dizer planta e esse segundo memorial descritivo. Você vai conferir se essa planta e esse memorial descritivo é o mesmo que o apresentante apresentou no balcão. Feito isso, você vai adiante e bota registro. Vai adiante. Nessa nova aba, você vai informar o novo número de matrícula que você abriu para aquele imóvel e vai inserir a certidão de inteiro teor da matrícula. Confirma o procedimento. Feito isso, o procedimento finalizou, o imóvel está já referenciado, nenhuma outra medição já referenciada vai se sobrepor àquela. Alguém tem alguma dúvida sobre o procedimento que eu possa ajudar? Não. Ok. Agora eu queria falar sobre algumas situações específicas. A recomendação 41 do CNJ. Antes dessa recomendação, que foi em 2019, era necessário você apresentar a planta com a assinatura de todos os confrontantes daquele imóvel e com firma reconhecida. Ilustríssimo. Certo? E aí, como é que tá você? Após essa recomendação, não é mais necessário o proprietário recolher a assinatura dos imóveis confrontantes, dos proprietários dos imóveis confrontantes, a não ser que haja alguma alteração de medida, tanto para mais quanto para menos. A gente acha que, às vezes, a retificação do imóvel é só para mais, mas não, é para menos e ela pode ser também bem prejudicial nesse ponto. Outra questão que eu queria trazer é que eu já vi bastante na prática, infelizmente, é que as pessoas querem usar o georreferenciamento para escriturar áreas de posse. E essa jamais é a finalidade do georreferenciamento. A finalidade do georreferenciamento é especificar aquele determinado imóvel. Por isso que se deve ter muito cuidado na análise e no deferimento desse tipo de procedimento, porque ele pode gerar muitos litígios lá na frente. Né? Seria uma hipótese de uso capião, né? Essa não de georreferenciamento, né? Claro. Mas as pessoas, elas acabam, por exemplo, o imóvel com 600 brasas,
e o proprietário dizer que ele não houve alteração de medida nenhuma, ele pode muito bem colocar mais lá na frente, né? Assim, aumentar a área do imóvel. Sem dúvida. Então, eu queria fazer uma pergunta no tópico anterior a respeito da diferença de área, né? É feito o GEL. Existiu uma matrícula antiga com a descrição precária, a questão de alteração de metragem. E aí, a partir do GEL, a área aumenta sensivelmente ou diminui em outros casos, né? Eu não sei se eu entendi direito, mas nessas hipóteses, o seu entendimento é que precisaria da anuência de todos os confrontantes. No caso, é a orientação da recomendação 41. Perfeito. Agora, existe um limite dessa alteração de metragem? 50%, 100%? Eu posso partir de um imóvel de 100 hectares e depois do GEL ter um imóvel de 1.000 hectares? Se não houver sobreposição do INCRA, no certificação, e não houver contestação de confrontantes? Não. Assim, há o bom senso, né? Ou eu já vi alguns entendimentos jurisprudenciais falando em 10% e outros falando que nenhum. A Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia orientava que nem 1%, tem que ser exatamente o que existe na descrição da matrícula do imóvel. O que restringe muito a aplicação, né? Se por um lado o GEL não é meio de aquisição de propriedade imobiliária, com certeza não é. Por outro, quando se trata de atualizar descrições antigas completamente imprecisas, como a gente estava dizendo, amarradas no curso de rios e cercas e tudo mais, substituindo isso por latitude e longitude, é quase que inevitável que haja alguma diferença na metragem encontrada, né? Quase que inevitável. Então, agora, claro que a questão da razoabilidade aí, mas quanto seria essa razoabilidade, né? Sobre isso, eu até gostaria de ouvir depois a experiência do Dr. Bruno aqui, nosso membro fundador, e o entendimento das normas da Corregedoria de São Paulo em relação à alteração de metragem em procedimento de georreferenciamento, Bruno. Eu penso um pouco diferente. Acho que, enfim, mas eu tenho um entendimento muito isolado. Talvez o doutor Narciso, talvez não, ele, até me alimentando dele, a gente tem um entendimento um pouco diferente nisso, né? O georreferenciamento e a certificação, eu acho que os oficiais registradores, voltando um pouco, eles acabaram exagerando no pedido de anuência de confrontantes, né? Existe, inclusive, uma previsão legal no artigo 213 que a verbação do georreferenciamento ela independe de retificação e, por consequência, anuência dos confrontantes. Né? Se eu não me engano, é o artigo 213, parágrafo 13. 13 não, desculpe. Parágrafo 11, que fala independe de retificação. Talvez a gente tenha que fazer a meia-culpa, porque quando, em vez de requerer a averbação do georreferenciamento, a gente acabava requerendo a retificação da matrícula, né? E por que eu acho que os registradores exageram na exigência da anuência dos confrontantes? Primeiro, porque tem previsão legal no decreto 4449, né, que o georreferenciamento e a certificação não reconhecem domínio, né? Então, o fato de eu ter aí uma certificação do GEL só me certifica, como a doutora Candice falou, que não há sobreposição de área. A segunda coisa é que o procedimento administrativo não faz coisa julgada, né? Então, se houver futuramente um questionamento sobre o levantamento da área, eu posso, seja pela via administrativa ou pela via judicial, questionar essa certificação. E terceiro, que a retificação ela não cria ou extingue direitos, né? Então, com base nesses argumentos, não me parece ser legal essa exigência que é feita pelos registradores. Infelizmente, em São Paulo, a Corregedoria tem se manifestado, né, contrário a esse entendimento. Até
o Josué Modesto Passos deu uma decisão a respeito disso, e recentemente até o Alberto Gentil também, relativizando essa previsão legal do parágrafo 11, e, enfim, havendo uma possível interferência hipotética de algum terceiro que deveria ser citado, né? Então, essa é a primeira coisa. Em relação ao percentual, a jurisprudência não definiu um percentual, né? O Eduardo Agostinho, ele conta até um caso, acho que é Gigante Adormecido, ali perto da região dele, o Jaú, Bauru, né? Em que houve um aumento em razão de uma falha geográfica e de medição de 50% da área. E aquilo não foi impeditivo para que o oficial promovesse a retificação, né? Então, eu acho que, antes da gente definir uma percentagem, a gente deveria realmente exercer essa previsão legal de fazer a averbação do GEL sem a anuência dos confrontantes, né? E, caso houvesse ainda essa exigência, esse percentual que a gente tem que mostrar, como o Marcos Prado falou, e alguns posicionamentos de São Paulo, da Corregedoria, que verificar se há ou não aí um prejuízo aos confrontantes, né? Era isso que eu depois acho que o que eu falei no fim é um interessante debate mesmo, porque os registradores eles acabam resistindo muito a essa ideia de dispensar a anuência dos confrontantes com medo de serem responsabilizados por algum prejuízo, né? Possível que possa ser requerido pelos terceiros ou confrontantes. É isso. Sem dúvida. E eu também sou contra o percentual. Eu acho que essa situação do registrador Eduardo Agostinho de Conchas, Augusto, é perfeitamente possível, pela realidade que eu falei. Quando você sai de uma descrição quase artesanal, manual, para uma descrição com base em satélite, é quase impossível que a metragem corresponda à mesma. Desde que não haja sobreposição nas certificações lá do INCRA, não haja a chamada, né, equiparada ao que seria retificação intramuros, né? Ou seja, não tem alteração nenhuma de divisa, é a propriedade tal qual ela está e sempre esteve lá, fisicamente no local. Eu só estou mudando o modo de descrevê-la. O que acontece, eu me lembro de ouvir o doutor Eduardo Augusto, registrador, em congresso do IRIB, ele, nos primórdios da lei do GEL, a lei de 2001, isso deve ser lá para 2003, 2004, ele contando um caso em que os vizinhos foram todos georreferenciando, e aí sobrou um imóvel encravado no meio não georreferenciado. E aí, assim, a discrepância era tanta que o imóvel dele, o georreferenciamento do imóvel dele foi quase que inviabilizado, porque com as coordenadas geodésicas, na verdade, o imóvel dele não existia. A precariedade dos registros antigos era tamanha que a descrição da área dele não cabia mais. Então, mas isso é uma situação, né, assim, apenas nessa hipótese que talvez a citação dos confrontantes resolvesse, porque aí, né, as descrições é como um quebra-cabeça, né? As peças todas têm que se encaixar primeiro numa descrição antiga e precária e agora todas numa descrição nova e atualizada, né? Doutora Candice, a minha opinião sobre esse aumento de área e a necessidade de anuência dos confrontantes é só se ocorrer uma alteração de área e seja solicitada uma retificação de área. Porque como as descrições são muito antigas, se o engenheiro que fez o trabalho técnico e o proprietário informarem que não houve aumento de área e eles apenas estão trazendo para a realidade o que sempre existiu, e eles estão declarando isso, afirmando isso, eu acredito que não tem nenhum problema você fazer a adequação para o georreferenciamento das coordenadas e inserir isso na matrícula. Porque realmente fica muito difícil você saber se houve aumento de área ou não do imóvel que é
1.000 metros de fundo por não sei o que, quantas braças e passos, e que confronta com o riacho. Então, eu acredito que isso acaba dificultando eu também acredito que acaba dificultando essa solicitação da anuência dos confrontantes. Essa é a minha opinião. Mas para a retificação de área, quando eles afirmam que sim, está aumentando a área, eu acho necessária a anuência do confrontante. Perfeito. Uma outra situação de metragem que eu me deparei profissionalmente essa semana, recebi uma matrícula de um imóvel rural no Rio Grande do Norte, estado do Rio Grande do Norte. Essa matrícula ela já está georreferenciada. Era uma área de 400 hectares, que passou a ter 2.000 hectares após o GEL, mas esses 2.000 hectares, eles são considerados incluindo esta matrícula e uma outra matrícula confrontante do mesmo proprietário. E na averbação do GEL, porque nós sabemos que nem sempre, embora isso fosse o ideal, nem sempre um CCIR, né, um cadastro rural no INCRA, corresponde a uma matrícula. Muitas vezes um CCIR engloba mais de uma matrícula ainda no país. E nesse caso, esse é o caso. Mas o GEL foi averbado na matrícula mencionando apenas a área de 2.000 hectares que corresponde à somatória das duas matrículas. Isso me pareceu uma irregularidade, porque esta matrícula perdeu especialidade objetiva. Qual a metragem desta matrícula hoje? X, porque ela tinha 400 hectares com a descrição antiga, ela foi georreferenciada, passou a ter 2.000, mas 2.000 em conjunto com outra confrontante. Qual a metragem desta e da outra? Me parece, nesse caso, que deveria ter sido especificado no GEL a metragem correspondente, embora no INCRA pudesse ser um único CCIR, para fins de averbação cartorária, deveria ter sido especificada a metragem georreferenciada de cada uma das matrículas confrontantes. Concorda, doutora Candice? Eu concordo. Eu acredito que deveria ter sido feito georreferenciamento em cada matrícula, de forma separada, e depois ter feito a unificação. Entendeu? Perfeito. Mas, assim, aproveitar e fazer um procedimento só fica bastante confuso. Na verdade, é uma irregularidade. Não tem muito assim que a gente procurar falar. Foi feito de forma irregular, no meu ponto de vista. Ok? Deixa eu ver. E eu usei muita coisa, né? Achei justo colocar do Dr. Eduardo Augustinho Arruda, Dr. Augusto. Né? Assim, é um manual maravilhoso e é muito justo, né, que eu coloque que foi dele que eu tirei esse tipo de informação. Era mais ou menos isso que eu queria trazer sobre o GEL, mas essa parte prática de documentação. Vocês têm mais alguma pergunta que eu possa ajudar? Parabéns, doutora Candice, pela apresentação. Obrigado mais uma vez aí por compartilhar o seu tempo, conhecimento na experiência na atividade registral, atualmente no Ceará, antes na Bahia, né? Conosco. E a palavra fica franqueada a todos aqui participantes, aberta a perguntas. Por favor. Eu já procurei fazer as minhas durante a apresentação, né? Eu tenho uma... Na verdade, só para entender como funciona no Ceará, né, que a Candice está. Até ela mencionou durante a apresentação a necessidade da apresentação do recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, né? O artigo 18 do Código Florestal desobriga o proprietário a fazer a averbação da área de reserva legal, né? Aqui no estado de São Paulo, a Corregedoria, apesar dessa previsão de desobrigar, ela tem exigido. Aqui no Ceará, é necessária apenas a apresentação. O proprietário não é obrigado a fazer a averbação. Apenas se ele quiser. Mas isso é exigido pelas normas da Corregedoria? Isso. Tá, aí a segunda pergunta que eu faço é o seguinte: em São Paulo, além de ser exigido o recibo de inscrição, é exigido também a indicação no cadastro da área de 20% de reserva legal.
É exigido também no Ceará a indicação da área de reserva legal mínima prevista na lei também? É, Se o proprietário não indicar essa área, o título é recusado. exatamente. A senhora, que me parece essa exigência ilegal frente ao Código Florestal, né? E as normas, elas não têm essa função de exigir ou impor essa legalidade, né? Essa exigência legal, né? O que a senhora acha disso? Assim, eu acredito que ele deve apresentar porque eu sou refém das normas estaduais, né? Então, Entendi. não tem muito, assim, um contraponto. Mas tem histórico de suscitação de dúvida com relação a isso, com base no Código Florestal, não, né? Não. A suscitação de dúvida nos cartórios do interior do Ceará são raríssimos. Tá. E outra questão, mesmo quando já há inscrição no CAR, ainda prevalece essa exigência? Não. Tá. Perfeito. Mais uma pergunta, até uma curiosidade. Aqui em São Paulo, doutora Candice, a gente tem um sistema que chama bifrontismo, né, que o desembargador Ricardo Dipp trata disso, né? Então, para atos de registro, a gente suscita a dúvida, para atos de averbação, a gente apresenta um pedido de providências. No Ceará tem essa distinção ou é tudo tratado da mesma forma? É tudo tratado da mesma forma, Bruno. Tá ótimo. Aqui, para nós, é ruim, porque o pedido de providências, o recurso ele é direcionado à corregedoria e o recurso da suscitação de dúvida é direcionado ao Conselho Superior da Magistratura. Enfim, o sistema do TJ de São Paulo, ele é limitado em relação a isso, então a gente vê muitos pedidos de providências sendo automaticamente instaurados como dúvidas, e isso para quem atua bastante, faz bastante esses recursos, ele é um pouco chato, né, irritante essa situação. Acredito que sim, acredito. Famosa jabuticaba paulista, né, Bruno? Com certeza, né? O pedido de providência, né? A dúvida tem previsão legal na Lei Federal de Registros Públicos, né? Mas o pedido de providência é a famosa jabuticaba paulista. E para piorar a jabuticaba, ainda tem o pedido inverso, né? Outra jabuticaba. A dúvida inversa. Aí no Ceará é possível? Não é oficial que suscita a dúvida, a própria parte suscita a dúvida. É possível a dúvida inversa, é possível. Perfeito. Aí, tá vendo? Essa já tem outras espécies aí pelo país. Eu acho que o César Machado fez uma pergunta no chat. Vamos lá. César, você gostaria de fazê-la ao vivo ou quer que eu leia aqui? Pode ler, tanto faz. Tá bom. Vamos debater. Muito bem. O César Machado, então, propõe aqui, doutora Candice. As áreas de parques estaduais e ou federais estão georreferenciadas no Ceará? Essa informação eu não sei te dizer, sinceramente. Tá. Aí na sua comarca não existe nenhum... Na minha comarca não tem nem regularização urbana ainda. A Vale Rural. Eu fiz essa pergunta porque me chegou um caso recente aqui de uma sobreposição por uma certificação anterior de um parque estadual no sistema do CIGEF. E a área do meu cliente não conseguiu a certificação. Isso que eu pergunto se tem algum tipo de regulamentação, algum tipo de caso parecido aí no Ceará. Enfim, porque aqui não me parece que o gestor do parque tenha feito o georreferenciamento do parque inteiro antes de fazer a certificação.
Eu nunca escutei essa hipótese, mas eu posso pesquisar e mandar para o pessoal da academia, para eles te darem um retorno. Posso ver essa possibilidade, se eles fizeram, né? Mas, assim, eu posso pesquisar, doutor, para você. Doutor César, né? Tô vendo aqui no chat. Sim, obrigado. De nada. Aí, César, eu acho que é o caso, acho que de tentar, junto ao INCRA, preliminarmente, né, essa retificação da certificação, né? Na verdade, a hipótese que a solução que eu vou dar para o cliente, na verdade, é uma demarcatória em face do gestor, né, do parque estadual e Acho que da Fundação Florestal também, né? Acho na verdade é a Fundação Florestal nesse caso e eu vou incluir o INCRA nessa ação porque não existe discussão possessória, entendeu? Eles não avançaram, o parque não avançou fisicamente sobre a área do meu cliente, entendeu? Eu só acho que a certificação que eles fizeram, eu não sei de onde eles tiraram, eles não fizeram esse trabalho de campo, eu imagino, entendeu? Sim. Então, a solução que eu pensei foi essa. Eu sugeria até antes, a título de, claro, de comentário mesmo, tentar administrativamente, né, essas procedimentos de certificação, ela tem toda uma tramitação, comitês de análises, né, talvez fosse interessante o topógrafo questionar e requerer que fosse analisada essa certificação da unidade de conservação, né, até porque pela segunda norma há uma divergência com a terceira norma, né, e caso isso não seja analisado pelo INCRA num tempo hábil, ou depois de 30 dias impetrar um mandado de segurança, para que o INCRA se manifeste. Eu acho que, dessa forma, você consegue ter uma alternativa, uma prova com robustez para poder fundamentar aí a ação demarcatória, se for o caso, né, posteriormente. Enfim, eu tô estudando essa situação. Talvez o meu medo é isso entrar na esfera administrativa e não ter fim. Né? A minha experiência, que eu tenho tido bastante sucesso, a preocupação sua é pertinente, né, especialmente porque a gente sabe da precariedade do INCRA, mas depois aí de 60 dias, você impetra o mandado de segurança, né? A jurisprudência nesse sentido do Tribunal Federal é dominante, para que o INCRA analise esse pedido aí de análise de confrontações para que tenha um posicionamento, né? Eu acho que o mandado de segurança tem sido um remédio bastante eficaz contra a ineficiência do INCRA. Enfim, é uma situação que eu vou ter que resolver aí nos próximos dias, enfim. Mas, claro, obrigado aí pela opinião e pelo debate, né? Acho que é sempre importante. Muito bom, muito bom. Mais alguma intervenção, pessoal? A palavra continua franqueada. Se alguém tiver algum comentário, dúvida. Senão, nós vamos agradecer aqui imensamente a participação da doutora Candice, né? Acho que é um ano, inclusive, muito oportuno para a gente voltar a debater o tema do georreferenciamento. A Lei 10.267 está completando aí 20 anos, né? A lei é de 28 de agosto de 2001, então em 2021, agora em agosto, a lei vai completar 20 anos de vigência. Na verdade, a versão original, pela versão original da lei e dos decretos, era para todos os imóveis já estarem georreferenciados no país, né, mas isso se mostrou inviável, os prazos acabaram sendo postergados via decreto algumas vezes, né? E atualmente nós estamos aí com a obrigação do GEO a partir de 100 hectares e
e até 2023, né, quando a gente vai para o próximo lote aí de imóveis menores. Mas não tenho dúvida que no começo foi difícil, INCRA, cartório, o próprio sistema do INCRA, né, se modernizou muito ao longo desses anos para viabilizar o georreferenciamento. Não tinha estrutura alguma, ainda a estrutura é quase precária, mas já é muito melhor do que foi no passado. E então, assim, a minha avaliação é que da lei, pessoalmente, eu acho que representou uma evolução importante para a propriedade rural brasileira, a qualidade, a sua qualificação, enfim, o seu controle registral aí de direitos reais. Muito bem, agradeço imensamente a participação de todos. Agradeço. Por favor, doutora Candice. Muito obrigada. Eu acho importante, sim, a gente conversar sobre o georreferenciamento, conversar sobre a prática extrajudicial, para que a gente possa simplificar as coisas para os advogados, para os clientes, na intenção de vamos juntos, né? Não você entrucar a coisa e não resolve a vida de ninguém. Esse é o meu posicionamento. Eu acho que a esfera extrajudicial ela tá para ajudar e prevenir litígios, né? Sem querer te explorar, mas aproveitando aqui para terminar com chave de ouro aqui, o Pedro Souza mandou uma pergunta de última hora aqui, eu prometo que é a última, doutora Candice. Ele diz assim: tem alguma peculiaridade diferente o GEL em terras devolutas e tituladas? Imagino que ele esteja se referindo àquelas tituladas pelos estados, né? No Mato Grosso, em vários estados há casos assim, né? De titulação. Procedimento diferente? Acredito que não. Perfeito. Eu também desconheço. Agora, se a terra for propriamente devoluta, ou seja, não tem registro de propriedade, Isso no caso ela não tem matrícula, como é que iria fazer, né? As tituladas que têm título público recebida do Estado, registrado, tal, também acho que não muda nada. Não. Não sei se o Bruno tem alguma observação. Agora, as devolutas, aquelas que realmente não possuem qualquer registro de propriedade, são de titularidade presumida da União ou do Estado, a depender do caso, ficaria assim, a União não toma a iniciativa de fazer o GEL, né? Ainda a maioria esmagadora dos imóveis públicos de União, estados e municípios e Distrito Federal não tem matrícula. Essa é a realidade. A maioria dos imóveis públicos não são matriculados. Então, acho que nem existe essa hipótese na prática, Pedro. Não sei se você viveu alguma experiência assim. Eu vi alguma coisa para o estado de São Paulo, que existe aí uma alternativa pela ITESP, né, o Instituto de Terras, que você consegue regularizar áreas devolutas de até 100 hectares. Eu acabei não estudando muito sobre isso a respeito, mas eu sei que existe essa situação que você acha que comprovando o exercício da posse sobre essas áreas devolutas, você conseguiria fazer esse georreferenciamento. Mas o gel do que? Da posse? Da posse. É porque, assim, por exemplo, aqui no Ceará, desculpa interromper vocês, mas aqui no Ceará, por exemplo, e na Bahia, o Estado fazia uma regularização diária para quem tinha posse. Então, ele dava aquele título de terra para aquelas determinadas pessoas e as pessoas levavam no cartório. Aquilo ali era título suficiente para você abrir a matrícula daquele imóvel. Só que eu acho que a grande falha foi essas coordenadas não estarem na plataforma do CIGEF. Então, acabou que fez, mas não fez. Fez, mas não consta. A gente abre matrícula simples, a gente chama de títulos de terra, que o governo doa para essas pessoas que têm área de posse. Mas essas coordenadas não estão na plataforma. Elas são coordenadas, né? Existem vários tipos de coordenadas, mas elas não estão na plataforma do CIGEF. Perfeito, mas aí o GEL vinha acompanhado de um título público
outorgado pelo Estado, né? Isso. Não é apenas o GEL, existe lá um possuidor. Não seria o GEL, seria um memorial descritivo e uma planta com coordenadas precisas, né? Mas ele não faria parte da plataforma do CIGEF. Perfeito. Aqui no estado, essa iniciativa do Estado de São Paulo de provavelmente regularização fundiária rural, né, Bruno? Ela está sendo implementada? Você tem notícia? Regularização fundiária, não tenho notícia. Eu sei que tem informações no site do ITESP. Eu cheguei a estudar um pouco para um cliente que acabou optando por não dar seguimento aos trabalhos, mas eu sei que existe algumas situações nesse sentido para áreas até 100 hectares. Perfeito. Pedro, não sei se está satisfeito. Era isso que você buscava. Diante do silêncio, vou presumir que sim. Tá bom? E vou agradecer mais uma vez a participação de todos, então, imensamente, e especialmente da doutora Candice. Obrigado mais uma vez, Candice. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Até o próximo evento, pessoal. Acompanhem a Ad Notário nas redes sociais. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau.